Meus irmãos, a paz do Senhor, povo de Deus, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um Biblicamente no ar, né? Louvado seja Deus, porque nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus também, porque até aqui Ele nos ajudou. Até aqui Ele tem nos ajudado, nos fortalecido, para que possamos permanecer firmes, constantes, sempre abundantes na sua obra. Não é isso, irmã Giovana? É verdade, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão aqui conosco. Nós retornamos mais essa semana com Biblicamente. Semana passada não tivemos um Verdade. episódio da semana passada, mas esta semana nós retornamos e nós queremos falar um pouco com vocês sobre o poder da palavra. Né? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Esse é o episódio 4. E nós vamos falar sobre o poder da palavra. Glória a Deus, o poder das Sagradas Escrituras. E o texto base está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 46 e o versículo de número 47, que diz assim: a poderosa palavra do Senhor. Quem puder nos acompanhar, abra sua Bíblia na sua casa Isso. e leia o texto. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, aqui passando o Jordão, ides para possuí-la. Glória a Deus. Vamos lá para mais uma meditação, para mais uma reflexão da poderosa palavra do Senhor. É importante lembrarmos o contexto acerca do livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, porque aqui é uma nova geração, Giovana, que está se levantando, porque a geração que saiu do Egito, com exceção a Josué e Caleb, todos eles, a Bíblia vai dizer que eles pereceram no deserto. E eles pereceram devido à murmuração, à desobediência, e inclusive até mesmo Moisés, eles não entraram na terra prometida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 1 até o versículo de número 5, mais precisamente, o texto vai dizer que todos eles beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E no versículo de número 5 vai dizer: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Misericórdia. Ou seja, A maioria não agradou a Deus. era um povo que tinha promessa. A promessa era de entrar na terra prometida, de herdar uma terra que manava leite e mel. Não entraram. Porém, por causa da murmuração, da desobediência, a maioria deles pereceram no deserto. Isso mostra que quem tem promessa de Deus morre. Como tem alguns pregadores que dizem que enquanto a promessa não se cumprir, você vai viver. Na realidade, não é bem assim. Se você tem uma promessa de Deus, permaneça no lugar da promessa, permaneça no lugar da bênção, que assim o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas em sua vida. Quando nós lemos esse texto de Deuteronômio 32, do 46 ao 47,
nós vamos ver a importância de aplicar o nosso coração na palavra do Senhor. A palavra de Deus, primeiramente, precisa ser entendida para que assim ela possa ser praticada. Se nós não entendermos a palavra do Senhor, nós não poderemos praticar da maneira como ela deve ser vivida, como ela deve ser experimentada. Aos Hebreus, nós vamos ver algo importante sobre a palavra. No capítulo 4, no versículo 12, vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós vamos ver que ela é viva e eficaz. No versículo 47 de Deuteronômio 32, Moisés vai falar que esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. Ele vai... Aqui tem um paralelo, isso aqui faz menção ao que nós lemos aos Hebreus 4, 12, porque aos Hebreus vai falar que ela é viva e eficaz. E Moisés vai falar para o povo que a palavra não é vã a eles e nem a nós. Isso significa que a palavra ela não é inútil, a palavra é viva e eficaz. Não é vazia, né? Ela não é vazia. Se ela é eficaz, como o livro de Hebreus fala, nós vamos entender que ela é pronta para cumprir com o propósito pelo qual ela foi liberada. Ela é viva, por isso ela produz vida. E dessa forma Moisés disse ao povo: ela não é vã, ela é a vossa vida. Ela é viva e por isso produz vida. Ela é eficaz e por isso ela não é vã para nós, ela não é inútil. Nós precisamos entender que a palavra existe para ser utilizada, para ser vivida, para ser experimentada, porque ela é uma palavra viva. Ela é uma palavra que produz vida, ela produz energia e vigor. Se nós não compreendermos, nós não iremos desfrutar da vida que ela produz. Todo aquele que não entende, todo aquele que não compreende, todo aquele que não pratica a palavra está morto no seu próprio pecado, nos seus próprios delitos. Ou seja, outros livros eles trazem apenas informações, enquanto a palavra de Deus, ela traz transformação para as nossas vidas, porque ela é viva, ela é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. O livro de Esdras, irmãos, o livro de Esdras, capítulo de número 7, o versículo de número 10, vai dizer as seguintes palavras: porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Só lembrando, irmãos, o tema desse podcast, lá do livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 46 a 37, só relembrando que é uma nova geração que está se levantando. E o conselho de Deus para aquele povo, por intermédio de Moisés, o líder, o pastor, era que aquele povo pudesse ter o seu coração voltado para as Escrituras, para a lei do Senhor. E a lei do Senhor, ela não devia apenas ser lida, até porque nós sabemos muito bem que a lei ela era transmitida oralmente, de pai para filho, ok? Então eles tinham que aplicar o coração para que eles pudessem aprender a lei do Senhor. Por isso que Moisés vai falar ao povo, aplicar o coração, né? Isso significa que eles precisavam direcionar o coração para a lei, para as palavras da lei. Eles precisavam fixar, colocar o coração nisso. E aí Esdras vai ter uma relação com esse texto, o versículo 10 de Esdras 7, porque ele vai falar sobre preparar o coração. Isso, ele vai preparar o seu coração primeiro para buscar. Observe que... há uma dedicação aqui. Isso, há uma dedicação. E o último objetivo de Esdras aqui é ensinar. É interessante, por que será que ensinar vem por último?
Porque primeiro o texto vai dizer que ele vai preparar o coração para buscar, E depois para para cumprir e por último ensinar. Ou seja, nós precisamos aprender com Esdras que a palavra do Senhor, antes de ser ensinada, nós precisamos cumprir a palavra do Senhor e em primeiro lugar preparar o nosso coração para buscar a lei do Senhor ou a palavra do Senhor. Então o conselho de Moisés para uma nova geração que estava se levantando, lembrando que a primeira geração pereceram no deserto, então aqui é uma nova geração. E o conselho de Deus para aquele povo era para que eles amassem a lei do Senhor. Por quê? Porque a lei do Senhor não era vã, antes era a vida do povo. Assim como é a nossa vida. Assim como é para as nossas vidas. A palavra do Senhor, irmãos, ela é a nossa vida. Sem a palavra do Senhor, Jesus já disse em Mateus capítulo 4, versículo de número 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Martinho Lutero tem uma frase, eu escrevi essa frase aqui para ler para os irmãos, que diz assim: a Bíblia está viva, ela fala comigo, tem pés, corre atrás de mim, tem mãos e apodera-se de mim. Glória a Olha Deus. só, a Bíblia não é antiga nem moderna, a Bíblia é eterna. Que lindo. Ou seja, a palavra do Senhor, como a Giovana leu, ela é viva. Ela é viva. E nós precisamos aplicar o nosso coração para que possamos aprender, para que possamos cumprir e para que possamos ensinar a palavra do Senhor. Davi tem uma coisa interessante que Moisés fala em Deuteronômio 32, no versículo 46, é que ele vai dizer que nós devemos aplicar o coração, como ele falou ao povo, que eles precisavam aplicar o coração nessas palavras que ele estava testificando a eles. O resultado disso, a finalidade de aplicar o coração nas palavras da lei, era para que eles recomendassem os filhos, para que eles tivessem cuidado de cumprir todas estas palavras. Os pais deveriam primeiramente conhecer estas palavras, dispor o coração para conhecer, colocar o coração nas palavras da lei, e a finalidade deles colocarem o coração nas palavras da lei, de direcionarem isso para a vida deles, era que eles pudessem ordenar, mandar os seus filhos, designar eles, para que eles tivessem o cuidado de cumprir estas palavras. Há muitos pais, irmãos, que não se dedicam à palavra do Senhor. Logo, os seus filhos também não têm cuidado de cumprir essa palavra. Então, a ordem aqui, não somente a pais e filhos, não somente aos pais, mas a uma liderança, porque os pais, eles figuram a liderança de uma casa e de uma família. Nós precisamos tomar isso também para esse assunto de liderança, de ministério, de pastorado, que todo aquele que é cabeça sobre um povo deve aplicar primeiramente o seu coração para recomendar o povo. Eu só posso pedir que um povo cumpra a palavra de Deus quando eu aplico o meu coração para cumprir. Olha, recentemente, na nossa igreja, nós falamos muito sobre família, né? Louvado seja Deus pela vida do nosso pastor, que nasceu, Deus colocou no coração dele para que pudesse tirar um período para que as famílias pudessem ser cuidadas, né, por intermédio da palavra do Senhor. E um texto bastante utilizado nos temas das mensagens foi Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 7, mais precisamente no versículo de número 6, que diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás. Em outras traduções diz assim: e inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, falarás, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Ou seja, isso mostra aqui que a lei era transmitida oralmente, quando o texto vai dizer que na casa era para os pais ensinarem, no caminho, deitando, levantando, ou seja, em qualquer momento em que eles estivessem vivenciando o dia a dia, era para os pais ensinarem aos filhos. Porém, antes dos pais ensinar aos filhos,
o texto vai dizer: "E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração." Estava sendo recomendado aos pais para que eles recomendassem os filhos. Ou seja, antes de transmitir a palavra aprendo. tinha primeiro que estar no coração. É envolver a Bíblia em todas as nossas conversas, em todas as nossas mesas, trazer a palavra para todas as circunstâncias da nossa vida e dos nossos dias. Quando Moisés fala essa importância deles recomendarem os filhos, ele estava falando do seguinte: vocês precisam aplicar o coração, aprender essas palavras, para que vocês possam ordenar eles a cumprirem também. E quando... Nós falamos aqui de 2 gerações, né? E quando um pai ou uma mãe não conhece a Deus, e como fica o filho? Quando ele é resgatado pelo Senhor, quando ele se envolve nessa vida com Deus e tudo mais, de comunhão com a igreja do Senhor e com o Senhor, cabe a ele ouvir a sua liderança e aprender com eles. Porque nós devemos ter a ideia de que todo líder precisa ser alguém apto para ensinar. É isso que Moisés está falando. Por isso que aqui ele está falando aos pais, para que eles recomendem isso aos filhos. Então, uma figura de liderança, um líder que recomenda aos seus liderados, um pastor que recomenda às suas ovelhas que elas cumpram com a palavra. Porque nós vemos 2 gerações aqui. Porque nós estamos falando aqui de pais que conhecem a Deus, porém tem filhos que têm o pai e a mãe que ainda não conhecem ao Senhor, que ainda não servem ao Senhor. E eu creio também que essa responsabilidade cai no filho de, por intermédio da vida dele, cumprir para que os pais sejam alcançados. Isso, para que o pai, para que a mãe seja alcançada pelo Deus da Bíblia. Essa questão de geração, porque Deus é Deus de gerações, ele é geracional. Assim como a frase de Lutero, que diz que a palavra ela não é só moderna, ela não é antiga, mas ela é eterna. Nós precisamos ver que existe um choque geracional. Muitas gerações se perdem porque os seus antepassados talvez tiveram a responsabilidade de ensinar, mas alguns dos seus descendentes deixaram com que isso fosse perdido. Moisés está falando ao povo de uma coisa importante: aquilo que eu aprendo na minha geração, eu preciso fazer perdurar para a geração seguinte. Então ele está dando uma responsabilidade a todo aquele que é líder de uma casa, de um grupo, para que preserve aquilo que Deus ensina, para que aqueles que virão após ele continuem preservando. Nós vemos muitos escândalos, muitas coisas tenebrosas no meio da igreja e fora da igreja, porque aquilo que é moral, aquilo que é ético, aquilo que é correto, aquilo que é a verdade de Deus, muitas vezes não é preservado por algumas pessoas. E essas pessoas, elas deixam de cumprir com aquilo que é moral, com aquilo que é a verdade. E elas passam a cumprir com as coisas de acordo com a sua vontade, com os seus desejos. Moisés está falando que uma geração deve declarar a outra. Uma geração deve ensinar a outra. Porque se a primeira geração de pais, de líderes, aplicarem o coração, a próxima geração tem o dever de cumprir com as palavras que receberam. Então, qual é o nosso grito e a nossa maior pregação? O nosso maior legado é fazer com que aqueles que estão vindo após a gente sejam pessoas que andem em comunhão com Deus como nós queremos e devemos andar. É fazer com que aqueles que estão vindo após a nossa geração também tenham o dever, também se sujeitem a cumprir com a vontade do Senhor. Uma geração declarando a outra a verdade eterna de Deus. Agora há pouco nós falamos de filhos que não têm os pais, que conhecem a Deus. Um dia eu estava estudando com um certo professor e ele falou algo muito interessante. Hoje nós temos vários tipos de Bíblia, né? Sim. Bíblia de estudo. Tem a do surfista. Tem Thompson, tem Dake, tem... Tem para adolescente, para criança, para mulher. Como é aquela King James, né? Enfim, gente, tem inúmeros tipos de Bíblias hoje na nossa estante, né? Na nossa biblioteca. E houve uma discussão qual era a melhor tradução da Bíblia.
se era a Bíblia de Estudo, se era a Thompson, né? Se era a Dake, enfim. E vários pastores falaram lá a sua opinião. Não, a melhor Bíblia eu acho que é essa. Aí o outro falou, não, para mim a melhor Bíblia, a melhor tradução é aquela. E um certo pastor levantou a mão e ele falou, olha, a melhor tradução da Bíblia para mim é da minha mãe. Olha que lindo. E aí os pastores, né, indagaram, mas a sua mãe, ela Escreveu? escreveu, ela tem Traduziu? alguma Bíblia de estudo, qual é? E ele falou, não, a minha mãe não escreveu nenhuma Bíblia. Só que ela vivia um evangelho tão verdadeiro, ela vivia Meu o Deus. evangelho na prática, não apenas na teoria, mas numa prática no dia a dia, que ele via Cristo por intermédio da sua mãe. Ou seja, Ela era a Bíblia que ele lia. boa, boa. Porque o mundo, gente, o mundo não conhece o evangelho de Mateus, o mundo não conhece o evangelho de Marcos, de Lucas, de João, o mundo não conhece as cartas de Paulo, o mundo não conhece o Gênesis, o Êxodo, o Números, o Deuteronômio, o Levítico, não conhece. Como é que ele vai conhecer Cristo? Por intermédio da vida daqueles que dizem ser discípulos dele, discípulos de Cristo. Aqueles que são sal, que são luz deste mundo. É por intermédio das nossas vidas que aqueles que não conhecem a Bíblia escrita vão conhecer o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós por intermédio das nossas É vidas. verdade. Isso que Moisés falou ao povo sobre os pais recomendarem os filhos para que eles cumprissem, perdurou também na vida de Paulo. Nós vamos ver o apóstolo recomendando todos aqueles que ele liderava, aqueles que ele ensinava. Por- Nas- Porque eu vejo assim, Giovana, eu vejo assim, eu tenho 25 anos, por exemplo. Eu vim de uma geração de irmãos assim muito simples, que eles não tinham muito conhecimento da palavra. Mas cheios do Espírito. E não era assim que eles eram negligentes, não. Eles trabalhavam muito na obra do Senhor. A intenção deles era muito boa de trabalhar na obra do Senhor, né? Irmãos que tinham que trazer o pão de cada dia. E eles serviam a Deus de uma forma tão grande, eles falavam de Deus de uma forma assim tão maravilhosa que a gente via Cristo na vida deles de uma forma assim como Paulo ele falou, escrevendo na carta aos Coríntios que eles viam a Cristo por intermédio da vida deles. Porque eles eram a carta de Cristo. Isso, a carta de Cristo. Ele recomendava aquelas pessoas. Eles eram a carta de recomendação. Isso. Eram lidos por todos os homens. Isso, e por intermédio da vida deles, nós víamos Cristo. Por mais que eles não tivessem assim, um conhecimento teológico, como hoje nós temos muito acesso, uma facilidade muito grande de ter esses conhecimentos. De entender. Talvez eles não sabiam o que significa uma homilética, uma exegese, enfim, esses termos teológicos talvez eles não conheciam. Mas uma coisa era certa, gente. Nós víamos Cristo na vida desses irmãos quando dobravam os joelhos, Quando oravam. quando oravam. Irmãos, era o normal nas orações, o povo orarem a Deus, orarem, e quando eles oravam, perdão, e quando eles se levantavam, alguém dizia assim: olha, o Espírito Santo de Deus que não se engana me revela. Ou seja, era normal isso. Era normal. Agora nós precisamos entender, como a Giovana falou, que Deus ele se revela de acordo com a sua vontade para cada geração. E nós precisamos pegar esse conselho de Deus por intermédio de Moisés para o seu povo, dizendo que a lei, que a palavra deve ser preservada. deve ser preservada. A Bíblia escrita, ela deve ser cumprida, ela deve ser vivida, ela deve ser espalhada para este mundo que necessita urgentemente de ouvir a palavra do Senhor. Sobre isso que Paulo falou aos irmãos, que ele liderava, que ele ensinava,
em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3, ele vai escrever assim: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aquelas pessoas para quem Paulo estava escrevendo, ele estava confirmando que elas eram as cartas de Cristo, ministrada por ele, escritas pelo Espírito do Deus vivo. Nós precisamos entender que as pessoas estão lendo a nossa vida, elas estão observando os nossos passos. Elas estão observando a nossa conduta e o nosso caráter. E a pergunta que fica para nós é: quem é que está escrevendo a nossa vida? É o Espírito de Deus que está escrevendo a nossa vida, a nossa carta? Ou nós estamos deixando com que a nossa vida seja escrita segundo a vontade do mundo? Porque Paulo disse ao povo que eles são a carta escrita pelo Espírito. Mas muita gente se deixa ser uma carta escrita pelo mundo, declara ao povo e faz com que os homens venham ler a sua vida baseada na sua concupiscência, nos seus desejos, nos seus pecados. Mas Paulo está falando que tem um povo que é escrito pelo Espírito de Deus, um povo que tem a história escrita pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. E nós precisamos ser esta carta, a carta escrita pelo Espírito. Porque existem muitas cartas escritas pela carne, pela vontade do homem, mas nós devemos ser aqueles que declaram a palavra e a verdade de Deus. Glória a Deus. Então, há poder na palavra do Senhor. Agora não é escrita mais em tábuas de pedra, mas agora é no nosso coração, né? No Antigo Testamento, quando Deus ele revelou a lei dele para Moisés, foi escrita em tábuas de pedra. Agora, porém, é diferente. Agora é em nossos corações. Irmãos, há poder na palavra do Senhor. Tudo que o inimigo quer é que não venhamos, primeiramente, ler a palavra do Senhor. Você que serve a Deus sabe muito bem que há uma batalha. Há uma batalha para você pegar na Bíblia, né? Para você abrir as Escrituras e ler. A primeira batalha é essa. A segunda batalha é para compreender. Às vezes a gente até lê, mas não compreendemos a palavra do Senhor. Até porque ela não é um livro qualquer. Ela não é um livro normal. O homem natural nunca vai compreender as Sagradas Escrituras. Não tem como compreendermos a palavra do Senhor lendo ela com a nossa ótica humana, com a nossa própria sabedoria, pensando que com a nossa inteligência nós poderemos entender a palavra do Senhor. Irmãos, a Bíblia é um livro que, quando ela é lida, precisamos entender que o autor dela está do nosso lado. Glória a Deus. E precisamos orar a esse autor, que é o Espírito Santo. Ele é o autor da Bíblia Sagrada. Devemos orar para que ele possa esclarecer em nossos corações as Sagradas Escrituras. Tudo que o inimigo quer é que você não venhamos entender a palavra do Senhor. É por isso que você vai ver na Bíblia Sagrada textos dizendo assim: olha, examinai as Escrituras, porque vós cuidastes nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Salmo 1 vai dizer que bem-aventurado é o varão que medita na lei do Senhor. Ou seja, não é a Bíblia. Eu vi um pastor dizendo uma frase muito interessante: a Bíblia não é para ser lida, a Bíblia é para ser examinada, é para meditarmos na Bíblia Sagrada. E nessa meditação, quando oramos ao Senhor, quando oramos ao Espírito Santo de Deus para que ele venha esclarecer em nossos corações, esclarecer a palavra em nossos corações, ele é poderoso para falar conosco por intermédio da sua poderosa palavra.
Eu me lembro que quando veio a pandemia veio, fechou-se as portas dos templos e nós ficamos em casa. E aí foi uma grande oportunidade para mim, particularmente para mim, para que eu pudesse cumprir um grande objetivo que eu tinha um desejo e nunca tinha alcançado. E o desejo era de ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Irmãos, é uma coisa assim maravilhosa, extraordinária. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós percebemos de Gênesis a Apocalipse Cristo. A Bíblia revela Cristo e tudo que o inimigo quer é que eu e você não venhamos entender o poder das sagradas escrituras. Verdade. Olha só, sobre essa questão do Espírito nos ensinar, de nós entendermos e compreendermos a palavra, nós vamos ver em Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, versículo 27, que Jesus explicou àqueles 2 discípulos que estavam indo a caminho De Emaús. de Emaús, nós vamos ver Jesus explicando a eles tudo o que se achava dele nas Escrituras. Em todas as Escrituras, Jesus estava explicando. E ao decorrer do texto de Lucas 24, nós percebemos que a consequência de quando Jesus explicou as Escrituras a eles é que o entendimento deles se abriu. Os olhos foram abertos, o coração ardeu e o entendimento se abriu. Nós precisamos ver que há uma mudança na vida de cada ser humano quando as sagradas escrituras são explicadas, quando há entendimento da palavra. Nós não podemos apenas ler a Bíblia, nós precisamos compreender, entender a Bíblia, guardar no nosso coração a palavra que ela traz. Porque a consequência de receber essa explicação, esse entendimento, é que os nossos olhos eles serão abertos para aquilo que é espiritual. O nosso coração passa a arder, a almejar aquilo que é espiritual. E nós começamos a entender a verdade de Deus sobre as nossas vidas para que ela seja realmente vivida por nós. Nós vamos perceber também lá que após o ensinamento, eles recebem a promessa do derramamento do Espírito. E nós vamos perceber assim que após o ensinamento, todos aqueles que recebem um ensino, eles são aptos para entender a promessa e também para receber a promessa. Isso. Nós falamos muito sobre avivamento e muitas das vezes nós ouvimos falar que antes de Jesus voltar haverá um grande avivamento, né? Há profecias que para o Brasil haverá um grande avivamento, um grande derramado do Espírito Santo. Amém. Eu creio nisso. Só que, olha só, nós aprendemos aqui com esses 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, porque aqui era o 3º dia que Jesus, após Jesus ter morrido, entregado o Espírito ao Pai, o versículo de número 44, como a Giovana ela explicou, sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo, ela é uma consequência após Jesus ter ensinado, ter explicado as sagradas escrituras, o que estava escrito na lei, o que estava escrito nos profetas e o que estava escrito nos salmos. Após isso, após as escrituras serem explicadas, Jesus ele faz a promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido, né, de poder. Ou seja, antes de haver um grande avivamento, é preciso que as escrituras possam ser ensinadas, explicadas. Não há avivamento verdadeiro se não for por intermédio
das Sagradas Escrituras. Um avivamento genuíno, um avivamento verdadeiro, ele vem por meio da palavra. Nos cultos, nos congressos, nos eventos, a prioridade tem que ser a palavra. Infelizmente, o que nós estamos vendo é que a palavra ela está tendo poucos minutos para serem aplicadas. Poucos minutos para que o pregador possa explicar a palavra, expor a palavra do Senhor. E a consequência disso é que vai haver um esfriamento quando a palavra de Deus ela não é priorizada. Porque enquanto a palavra é priorizada, nós cremos que o avivamento de Deus será derramado em nossas vidas, em nossa geração, e o nome de Jesus Cristo será glorificado. Nós precisamos ver que após a morte de Moisés, Deus vai liberar uma palavra sobre a vida de Josué. E lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, o Senhor vai dizer a ele assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos ver que a partir de Josué uma nova geração se levanta. Verdade. Uma geração diferente da geração que andou com Moisés. E até mesmo o pastor Moisés, o tempo dele tinha findado. Tinha passado. Mas nós vemos que a palavra do Senhor é a mesma, tanto para Moisés quanto para Josué, fazer com que o povo continuasse e andasse na lei do Senhor. Que as palavras da lei não se apartassem do povo, que eles continuassem a recomendar uns aos outros, uma geração após a outra. O líder mudou, mas a palavra de vida eterna permaneceu a mesma, porque é eterna. E aí nós vamos perceber que o Senhor ele declara isso a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. E tudo isso para que ele fosse bem sucedido, para que todo o caminho dele fosse próspero. Então nós entendemos que para que nós tenhamos uma geração avivada, se nós quisermos ter uma geração avivada, nós precisamos não nos apartarmos da palavra. Nós precisamos permanecer com a palavra do Senhor em nossa vida, no nosso coração. Uma geração precisa declarar a outra a verdade de Deus. Muitos homens marcaram a sua geração, mas nós que estamos nesta geração presente, precisamos ser esses homens e mulheres que marcam a própria geração. Salomão já dizia, uma geração vem e outra geração vai. Ele disse assim, mas a terra permanece. E enquanto Jesus não voltar, a terra vai permanecer. E as gerações vão mudar. E também a sua palavra, ela vai permanecer. E uma coisa é certa, irmãos, uma coisa é certa. O livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo de número 10 e versículo de número 11, vai dizer que em Israel nunca mais se levantou profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Olha a responsabilidade de Josué, de substituir um pastor como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Só que Deus ele deixou uma palavra para Josué. Você quer ter sucesso no seu ministério? Você quer ter bom êxito no seu ministério? Quer que o seu caminho prospere? Quer que o seu caminho prospere? Qual é o segredo? Não se aparte da tua boca as palavras do livro dessa lei. Isso. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. E antes medita nele dia e noite. Ou seja, irmãos, Deus não prometeu aqui que Josué, que ele teria a mesma intimidade que Moisés teve com Deus. Deus não prometeu que Josué conheceria ao Senhor face a face como Moisés o conhecera. Mas uma coisa é certa, Deus deixou bem claro. Se você quer ter um ministério bem sucedido, está aí a lei. Não se aparte dela de dia e não se aparte dela de noite. Para a nossa geração que está se levantando, o segredo está aqui.
O segredo está na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Se quisermos ter um ministério bem-sucedido, o segredo ainda continua o mesmo. Não é se comparar com os nossos antepassados e querer buscar a mesma intimidade com Deus, da mesma forma, porque o Senhor mesmo disse, né, que nenhum outro seria como Moisés. Isso. Mas Josué também marcou a sua geração e tantos outros homens que não viram e não andaram com Deus como Moisés andou, mas que também andaram com Deus. Não foi da mesma forma, mas também andaram. Uma coisa que eu acho interessante é que Deus ele trabalha de formas diferentes, de acordo com as gerações. Por exemplo, com João Batista, Jesus falou um dia que dos nascidos de mulher não existe profeta maior do que ele. Ou seja, a Bíblia não mostra João Batista orando e Deus mandando fogo do céu como Elias fez. A Bíblia não mostra João Batista pegando o cajado, levantando e o mar se abrindo como Moisés fez. Mas eles foram grandes homens na geração que eles estavam, porque eles marcaram a sua geração. Isso. Então não é querer ter a mesma intimidade que o meu irmão, mas ser bem-sucedido na minha geração, seguindo a vontade do Senhor. E cumprindo o ministério a qual o Senhor nos outorgou. E para a gente concluir, irmãos, para a gente concluir aqui que o tempo passa rápido demais, nós somos discípulos do Mestre. E discípulos que se prezem, eles amam a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você já ouviu esta frase. Multidão corre atrás de milagres. Discípulos verdadeiros, eles correm atrás da Bíblia Sagrada. João capítulo de número 6, Jesus mesmo disse para a multidão, vocês me seguem não é nem pelos sinais que vocês estão vendo, que eu estou fazendo no meio de vós. Vocês me seguem por causa do pão que eu multiplico e vocês vêm para comer esse pão que perece. Só que no final desse texto, no final deste capítulo, melhor dizendo, alguns dos discípulos eles vão ficar escandalizados pela forma que Jesus ele está falando. E no versículo de número 66 do capítulo de número 6 de João, o texto vai dizer que muitos dos discípulos se dispersaram e voltaram. Não seguiram mais o mestre. Jesus olha para os 12 e pergunta, e vós? Vocês não querem ir com eles? E a resposta de Pedro para Jesus foi essa, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, discípulo verdadeiro não segue Jesus por alimentos que perecem, alimentos transitórios, milagres passageiros. Discípulo que é discípulo verdadeiro, ele segue a Jesus por causa das palavras de vida eterna. E porque o reconhece como o filho de Deus. Então, nós precisamos guardar a palavra dessa lei no nosso coração. Ordenar aqueles que estão vindo após a nossa vida, uma geração declarando a outra a verdade de Deus. Mas nós precisamos entender que nós não podemos nos comparar com quem veio antes de nós, mas precisamos ser bem-sucedidos na geração e no tempo pelo qual o Senhor nos fez nascer e nos colocou para cumprir a sua obra e a sua vontade. Glória a Deus. Então chegamos no final de mais um podcast para a glória de Deus. Desejamos que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós te esperamos na próxima terça-feira, às 5 horas da tarde, com mais um episódio do Biblicamente. Convide seus amigos, compartilhe o link para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.